Fala, gente boa, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela boa companhia e também os comentários que me ajudam a crescer aqui, os comentários de vocês aqui embaixo. Muito obrigado. Meus amigos, são dois assuntos que, pela lógica, estão diametralmente opostos, estão em dois polos diferentes, mas tocam o nosso universo cristão, nosso meio cristão. E vocês sabem que eu não fujo de um posicionamento. Nunca fiz isso, não farei agora, ok? É claro que precisamos ter uma abordagem em amor. Como Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele nos ensina sobre levantar aqueles que caíram em humildade. Então, em humildade, eu estendo a minha mão para aquele que caiu possa se levantar. Então, mesmo diante de um fato que vou comentar com vocês aqui, especificamente sobre o tal profeta Mirim, quero fazer como fiz e faço com todos os outros posicionamentos acerca de pessoas que dizem ser profetas, etc., ou que tropeçaram. Oferecer a mão, né? Oferecer uma palavra para que essa pessoa corrija a sua rota, em humildade e em amor. Ok, é assim que tem que ser. Mas, no caso do tal profeta Mirim, ganhou muita proporção. E muitas pessoas hoje estão entrando nessas ciladas da infantilização do profético. Porque isso não se entende por si só. Isso se entende quando olhamos para o modelo de evangelho que estamos vivendo, para o modelo de liturgia que adotamos, para o modelo de profundidade bíblica que adotamos nas nossas igrejas. E eu falo enquanto pastor. Vocês sabem que começamos um ministério, chama Igreja Lugares Altos. E eu sei que às vezes para um pastor pregar um sermão com mais profundidade é difícil, porque a sua audiência é muito heterogênea, muito diferente, né? Uns têm um histórico de pessoas que leem as Escrituras com frequência porque amam o Senhor, amam a Bíblia Sagrada e querem conhecer e prosseguir em conhecer a Deus conforme o texto profético nos orienta. Mas outros estão ali porque estão com problema no casamento, vem ainda de uma herança religiosa, de troca, de barganha. Então ele acredita que vai ali se aliviar. Ufa, eu estou leve. É como se fosse numa mãe de santo, numa bezendeira. Ele está leve e aí está tudo bem. Então o público é muito diferente, a mentalidade, o histórico. E vão muitas pessoas que não aceitaram Jesus ainda, não acreditam na Bíblia Sagrada, até ateu pode frequentar. Como a gente está vendo lá na Lugares Altos, todo domingo tem conversão, as pessoas entregando a vida a Jesus. Mas eu como pastor, eu não falo de modo vaidoso, mas só para testificar a vocês o que já faço aqui, eu procuro ter profundidade bíblica, mas fazer com que essa profundidade seja entendível. Então, por mais que tenha muitos versículos citados numa pregação, eu não consigo fazer uma pregação citando um versículo e ficar contando ladainha. Eu tenho que citar vários versículos, tenho que fundamentar o que eu estou dizendo. Eu preciso mostrar nas Escrituras, eu preciso fazer a minha audiência pensar acerca daquilo que estou refletindo, que recebi do Senhor. Eu quero que eles entendam, porque é aqui que funcionam as coisas. Ok, então o que acontece, começando pelo tal profeta Mirim, ele está muito em alta, está indo muito em debates, está indo em vários podcasts, entregando profecias, entregando revelações, né? Copiando língua estranha, né? Copiando língua estranha, né? De outras pessoas, de um modo até meio jocoso, promovendo vergonha. Como eu usei a expressão no início do nosso vídeo, eu falei o seguinte, olha, isso é infantilização do profético. Isso é tornar o púlpito infantil, mas a gente só entende quando olhamos ampliando a escala, vendo que as pregações diluíram o evangelho, diluíram como estratégia evangelística para o evangelho ser compreendido, mas se tornou um produto das massas, se tornou um produto a ser consumido, se tornou um produto de satisfação pessoal, se tornou um produto do triunfo pessoal. Então o evangelho, ele é utilizado, as pregações são utilizadas para o triunfo pessoal, para o rompimento, para a prosperidade, para o crescimento e para a felicidade. E o evangelho é a antítese disso. Você é feliz? Claro que você é feliz, mas não por nada dessa terra.
Você é feliz porque você renuncia. Você é feliz porque você nega a sua carne. Você é feliz porque você nega os prazeres do mundo. Porque você se torna inimigo do mundo. Inimigo dos prazeres deste mundo. Então o evangelho é o convite à renúncia, o evangelho é o convite a estender a mão, é o convite ao perdão, é o convite à humildade, à simplicidade. Isso não exclui que uma pessoa, ao fazer essas coisas, ela não vai ser feliz, pelo contrário, porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então o evangelho é o convite a você receber a grandeza quando você se esvazia completamente. Né? Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a ele, ao Cristo, ganhará. E aquele que ganhar, perderá. O que ele está falando? Que a sua vida ganha sentido no Evangelho quando você entrega totalmente para a salvação do outro, para o perdão do outro, para a cura do outro. Quando você recebeu algo de Deus, um dom, né? um dom da música, o dom da oração, o dom da fé, você recebeu um dom. E você usa 100% deste dom para a causa eterna. E quando você se dá completamente por aquilo, você vai ser feliz. E esse sucesso vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Mas o que acontece é para que as pessoas entendam, eles diluem, colocando o triunfalismo, o positivismo, o reforço pessoal, a satisfação, o evangelho da experiência e da satisfação da membresia como se ele fosse um cliente, um consumidor. E aí você precisa oferecer cada vez mais e mais, porque as pessoas estão viciadas em dopamina digital, então precisa de muito evento. O que eu estou dizendo aqui, que esse profeta Mirim surgiu não do acaso, não do vácuo, não de uma geração espontânea. Esse profeta Mirim é fruto do ventre dos falsos profetas da internet, que cresceram fazendo profecias e pregações para pessoas vazias que não conhecem a Bíblia e querem se relacionar com Deus por uma experiência mística. Querem o Deus místico, querem uma revelação, ainda que seja um revelamento, uma profecia, ainda que seja uma profetada. Os profetas que estão ali para negócio, estão para entregar uma profecia, ou é o negócio do dinheiro imediato, ou é o negócio do engajamento. Então este garoto, ele precisa da nossa oração para que o coração dele se arrependa, para que ele se volte para as Escrituras e abandone essa estética de profeta. Abandone essa estética de estar entregando profecia, porque as profecias seguem o mesmo padrão dos outros profetas do Pix, dos outros profetas da internet que nós estamos vendo. Mas repito a vocês, este menino, por ser um menino, quando alguém cobra ele, eu já vi uma vez, ele fala, poxa, vocês estão pegando tão duro com um garoto. Ora, mas você não é garoto na hora de entregar uma falsa profecia, ou de entregar uma profecia duvidosa, ou de falar aquilo que o Senhor não mandou falar, ou ainda de assumir a postura de profeta. Pois se você é homem na hora de assumir a postura de profeta e é menino na hora de ser cobrado, tu nem é homem e não decidiu de fato ser menino. Você está transitando no meio conforme a música. Não pode. Se você é profeta, você será cobrado como profeta. Olha, Deus chama menino, mas ele não entrega ministério para meninos, entrega para homens. Então, por mais que você seja um garoto, a sua postura tem que ser responsável, pensar 2 vezes. E aqui, meus irmãos, Deus pode usar crianças? Claro que pode. Deus pode usar pessoas que não estão tão teologicamente preparadas? Claro que pode. E essas pessoas podem errar? Claro, porque são seres humanos. Mas elas reconhecem um erro, corrigem a rota. Eu já errei, eu já falhei coisas erradas. Mas quando vi aquilo, ou eu me desculpei, ou eu excluí o que eu falei porque não era adequado. Ou me retratei, amadureci, percebi, olha, não é por aqui, o caminho não é este. Então o que acontece? O que nós devemos fazer e nos posicionar diante desse primeiro caso, eu vou falar do caso Débora. Primeiro, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 18, versículo 22, deixei alguns versículos para vocês. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, como que eu reconheço que alguém é um falso profeta? Se a palavra dele se cumpriu ou não. A motivação do seu coração vai determinar se ele é ou não. E essa motivação será revelada em algum momento. Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Ora, João está nos aconselhando a provar os espíritos. Porque se você tem um Espírito Santo, você pode provar os espíritos que estão usando a boca das pessoas. E sim, os espíritos, os adivinhos, eles usam a boca das pessoas. Lembra de Atos capítulo 16? Daquela menina que estava possuída por um espírito daquela geografia, que falou coisas boas sobre Paulo e Silas? Ok? Vejam, como que é importante a gente ter cuidado com a manipulação emocional. Via de regra, estes tais profetas, estes homens e mulheres que estão aí fazendo revelações, eles utilizam da mesma tática. Eles utilizam das iscas emocionais para conseguir fazer as revelações. Usam de tecnologia, de aplicativo, usam de consulta de rede social e usam também até, eu não vou me arriscar, não vou dar nomes, falar que é este ou aquele, mas de modo geral eu já vi até aqueles que são adivinhos. Espírito de adivinhação, não provém do Senhor. Então eu vejo que via de regra, de modo geral, eles utilizam de técnicas emocionais, né? E aí pega um público extremamente carente, doente, sem fundamentação bíblica, que está acostumado a frequentar esse tipo de culto, esse tipo de igreja, de pregação diluída, pregação humanista, triunfalista, não conhece nada das escrituras, a pessoa sai dali, ela só lê um versículo durante toda a pregação, e o restante foi tudo positivismo, triunfalismo, teologia humana, teologia humanista, e acabou, só isso. Logo, as pessoas não têm mais o crivo teológico para poder julgar, não tem mais a experiência bíblica do manuseio das escrituras para discernir aquele espírito. Então o que acontece é que, de modo geral, essas profecias que são entregues, não falo especificamente a este menino, tal profeta Mirim, mas de modo geral, os profetas da internet, via de regra, eles utilizam de recursos emocionais, manipulação do psique coletivo. Então já percebe que pelo comportamento, a reação da pessoa, quando toca no assunto família, a pessoa chora. Então ele já sabe que ali é um caminho, que a pessoa está mais preparada para receber a profecia, porque ele já entendeu que dentro da manipulação do psique coletivo, algumas pessoas reagiram, então ele vai especificamente naquelas. E os obreiros no local apontam as pessoas que estão mais suscetíveis para receber a tal palavra profética ou a palavra de conhecimento. E a gente tem que ter cuidado com isso. Olha só, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem ou liderança por quem vier o escândalo. Mateus capítulo 18, versículo 7. Qualquer que fizer um pequenino tropeçar, o Senhor Jesus disse, é melhor que ele amarre uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do lago ou no fundo do mar. Então o que a gente precisa fazer ao analisar os tais profetas da internet, seja o profeta Mirim ou qualquer outro? Precisamos ter coerência, equilíbrio, e também oferecer a mão de amor, de misericórdia, falar, cara, se arrependa, para com isso, prega as escrituras, por quê? O testemunho de Cristo, ele é o espírito da profecia. Então, a verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Abra a palavra, pregue a palavra, deixe a palavra se tornar viva para a sua audiência, para a sua igreja, para as pessoas que estão te ouvindo. Domine as escrituras, o obreiro deve dominar as escrituras. Domine as escrituras. Dentro do seu estilo de pregação, dentro do seu estilo de homilia, mas domine as escrituras, fale do evangelho, emocione as pessoas, fazendo-as enxergar o amor que estão naquelas palavras, o amor além das letras, a fé além das letras, a cura além das letras, o poder além das letras. Faça essas pessoas enxergar o poder de Deus nas escrituras. Esta é a verdadeira profecia, e nisso você testemunha acerca de Cristo. Então, se eu não domino as escrituras, tampouco eu vou vivê-las. Logo, a profecia não é viva dentro de mim, não vale de nada. Não vale de nada. E se você está acostumado a ir numa igreja para receber uma revelação, eu digo uma coisa, o teu coração está te traindo, está te enganando. Você acha que, esse vídeo vai passar um pouquinho aqui dos 10 minutos, tá? Você acha que esse pastor aqui, que essa pessoa que tem alguns cabelos brancos, né? Mais de 27 anos de cristão. Você acha que eu não passo por momentos difíceis e que, humanamente, se eu fosse até um tal profeta e pedisse a ele uma palavra, não seria confortável? Eu não ficaria mais tranquilo? Mas 99,9% da sua caminhada cristã é você e o Senhor. A fé não tem corrimão. A fé você põe o pé, Deus põe o chão depois. A fé Deus manda sair, depois ele te explica, depois ele mostra a terra. Ele só fala, vai.
Porque isso é fé genuína, é confiar naquilo que naturalmente não pode ser confiado, é ver aquilo que os olhos naturais não podem contemplar. Nosso desafio é viver esta fé, e é esta fé que os apóstolos tinham, é esta fé que não tem segurança humana, pelo contrário. Pelo contrário, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista humano, tu vai fazer a pior escolha, porque tu vai ter que negar o pecado, negar a sua vontade, negar a sua carne, você vai ter que tolerar o seu irmão, você vai ter que ajudar os mais fracos, você vai ter que ser humilde e não ser orgulhoso, e a tua carne te chama para ser orgulhoso, a tua carne te chama para pecar, a tua carne te chama para ser ganancioso, você viver para ganhar dinheiro, para viver para ter status e exibir esse status e ostentar tudo que você tem. Então, o evangelho é um prejuízo para o pecado e para a tua carne, mas o evangelho te coroa com uma glória que é na eternidade. Certo? Eu não estou falando de evangelho do sofrimento, mas eu estou falando de você conhecer a Bíblia Sagrada para ter a capacidade de discernir esses espíritos. Ok, meus irmãos? Então, a este rapaz, o tal profeta Mirim, ou qualquer outros profetas, eu não quero ficar aqui condenando ninguém, sentenciando ninguém ao inferno. Eu decidi caminhar sem pedras nos bolsos, sem pedras nas mãos. Mas eu decidi também, como uma autoridade, como um pastor, repreender os falsos espíritos, repreender os falsos mestres, principalmente para aqueles que me acompanham, que são ovelhas de perto, são discípulos de perto, ou são ovelhas de longe. Não caiam em armadilhas, não caiam nessa, sabe, aquelas coisas que você entra, que eu esqueci agora, no labirinto. Isso cria para você um labirinto, você fica preso ali, ó, sempre dependendo de na próxima esquina ter um profeta, ter alguém com autoridade. Em nome de Jesus, seja livre, porque o Filho do Homem te libertou. Bom, sobre o outro assunto, que eu não poderia fugir do posicionamento, sobre o assunto irmã Débora. Olha, pessoal, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência estaria estarrecido com o fato de que no Brasil é tudo muito complexo. Para o Brasil se resolver, as raízes mais profundas que estão empretecidas precisam ser arrancadas, que estão fétidas precisam ser arrancadas. O Brasil está podre na sua raiz. Este país está corrompido na sua raiz. Não tem como resolver. Naturalmente não tem como. Eu já falei para vocês aqui muitas vezes, e lá no Abaplay eu falo muito sobre isso, sobre a questão de que é o seguinte: quando homens justos estão no poder, se eles não destituírem os corruptos, se eles não acabarem com as ervas daninhas vão matá-lo. Se o homem justo não exercer a justiça, o povo vai passar aquele ciclo, vai voltar a chorar, e vai chorar muito mais. Bom, o que acontece no nosso Brasil é que é triste de ver que donas de casa estão sendo condenadas a mais de 10 anos, 14 anos, 17 anos, 9 anos, 10 anos, e traficantes da mais alta periculosidade estão sendo soltos pela porta da frente. Bandidos que cometem latrocínio, vai lá pegar um celular e dispara na cabeça do outro, de uma pessoa inocente, de um trabalhador, de um pai de família, de uma mãe, de um irmão, de uma tia, de uma avó. Eu já tive que cuidar da minha mãezinha, Dona Anete, que amo tanto, porque ela presenciou um assalto na frente dela, ela começou a ter síndrome do pânico, eu quase perdi minha mãe. Eu peguei os recursos que eu tinha, mudei ela de casa, eu e minha esposa, mudamos ela de casa, levamos para psiquiatra, levamos para geriatra, levamos para psicólogo. Graças ao Eterno, com muita oração, com muita ajuda de profissionais, minha mãe se recuperou e hoje é outra mulher. Nós vivemos num narco-estado. E por que vivemos num narco-estado? Porque a justiça, a política e as forças de segurança cooperam, estão unidas nesse narco-estado. E a cultura celebra este narco-estado. Então é muito triste você ver uma pessoa que errou, ela deve ser corrigida na proporcionalidade. Uma mulher que escreveu com um batom em uma estátua, nunca que um juiz em sã consciência condenaria essa mulher e jogaria ela num presídio com outros criminosos. Nunca. Porque um bandido que vai roubar você, se você denunciar ele, a polícia nem vai chegar nele, porque não tem efetivo suficiente. Porque se pegar, no máximo, ele vai entrar lá e vai sair pela porta da frente. Porque não tem lugar para colocar. Porque a justiça está ocupada demais. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E por quê? Por motivação ideológica, essa mulher está sendo condenada. E muitos outros. Outra pessoa já até morreu. Outros doentes, velhinhas, com a Bíblia na mão.
foram presas, ambulantes. Então não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, é uma questão de coerência, é uma questão de justiça. E este mundo caído no maligno, ele é injusto. E chega a doer a injustiça desse mundo. Então qualquer pessoa que errou, ela deve ser corrigida. Deve ser corrigida dentro da proporcionalidade. Agora, eu vejo que no caso da Débora, mãe de 2 filhos, uma cristã, da Adventista do Sétimo Dia, eu vejo que no caso eles estão criando um ícone para escancarar a injustiça no país. Eles estão criando um símbolo que vai gritar historicamente. Enquanto estes algozes da Débora e daqueles que estão presos por causa do 8 de janeiro, estão presos por causa lá do evento 8 de janeiro, eles vão em algum momento ser libertados, pode passar 4 anos, mas vão ser libertados. Entenda uma coisa, os seus algozes sairão na urina da história. Sairão na urina da história. E Deus é justo, Deus vai cobrar. Fique tranquilo, o nosso papel é orar. Um dos grandes sermões de Jesus, é difícil falar qual foi o maior sermão de Cristo. Tem as palavras, né, mais importantes de Cristo. A que confirma a sua identidade, a que revela a sua missão, e principalmente na cruz do Calvário, as 7 palavras de Jesus, e a que está tudo consumado, e ele entregando o seu Espírito ao Pai, e ali a obra da remissão, da substituição, estava pronta, estava feita. Mas é difícil elencar o maior sermão de Cristo. Eu amo os sermões de Jesus. Mas um sermão, para mim, é muito bonito, que é o sermão das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E dentre as bem-aventuranças, que ele explica depois no capítulo 6, no capítulo 7 de Mateus, mas no capítulo 5, versículo 10, tem uma que combina para esse momento. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, nós, como igreja, devemos orar por aqueles que estão presos. Entendemos, por provas cabais, que essa prisão é injusta. Não é a mesma essência, tá? Mas só para ser bíblico. Lembrem do momento em que Pedro estava preso e a igreja estava orando por ele. Atos capítulo 12. Enquanto ele estava preso, o seu corpo, né, de fé, os seus irmãos, né, estavam orando por ele. Deus o livrou da prisão. Então nós devemos orar não só pela Débora, mas por todos aqueles cristãos que estão presos, que foram levados pelo ímpeto, pela manipulação de um político que queria manter o capital político e ficou de boca fechada, calou a boca e condenou aquelas pessoas aos atos, condenou aquelas pessoas a estarem no meio daquela multidão. Porque o político que deveria dizer, não façam, vão para as suas casas, não entrem nisso, ficou em silêncio por medo, por capital político, para manter a sua base engajada e agora está sofrendo as duras penas. As duras penas. E não, eu não posso me omitir, eu não posso ficar quieto, ok? Não ficarei quieto. Há também responsabilidade. Ok, mas o nosso papel é orar por todos aqueles que não só neste caso, mas como o caso Débora para mim é o exemplo desse vídeo aqui, mas de modo geral os cristãos ou pessoas que estão presas injustamente, nós devemos como cristãos orar por eles, para que Deus faça justiça, para que Deus toque na mente, Deus toque no coração do juiz que vai apreciar tal causa e possa entender que aquilo dali foi um ato de injustiça, né? Para que os instrumentos legais sejam utilizados com sabedoria e coerência. Ok. Outra coisa que a Bíblia nos aconselha é que eu acredito que devemos fazer é saber se as pessoas são mais próximas, os filhos, o marido, como que está a casa, quais são as necessidades. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1, versículo 7. Galatas 6:2 vai falar sobre socorrermos aqueles que estão passando por necessidade. Então, a igreja deve oferecer amparo, deve oferecer suporte para os filhos dessa mãe e dessas mães ou dessas avós, né, dos netos, que estão passando por essa situação, que é um grande problema emocional também. Então, meus irmãos, o que eu digo a vocês, é muito triste ver no nosso país que por uma motivação ideológica, por uma raiva, né, por uma ira, por causa de um opositor político, o juiz é vítima, o juiz é promotor, e o juiz é juiz, o juiz é polícia. Acabou o parâmetro, acabou. Eu teria vergonha. Se fosse um estudante de direito, eu me conhecendo, eu ia falar, cara, eu vou para outra profissão. Porque isso aqui está errado, está errado, está errado. O advogado não tem direito aos autos, não tem direito à ampla defesa.
As pessoas são presas, são condenadas, ficam 2 anos presas, 2 anos por causa de um batom, 2 anos por causa de uma faixa, 2 anos porque estavam em um lugar, mas não tem uma prova cabal de que a pessoa atentou contra o país. Não tem uma prova cabal. E sabendo que historicamente a esquerda do nosso país sempre depredou, sempre tacou fogo, sempre feriu agentes públicos no seu exercício, certo? Já incendiou lá em Brasília prédio público, já ameaçaram derrubar o Estado, já ameaçaram implantar uma ditadura. Eles estão presos, foram condenados, foram presos preventivamente? Sequer, gente. Ainda foram elogiados pela mídia. Então, assim, não há em sã consciência não há como uma pessoa em sã consciência se omitir de dar um posicionamento. Eu não tenho medo, Rafael, pastor, o senhor pode ser penalizado por causa disso. Irmãos, desde quando a Veja me colocou como os 10 maiores influenciadores do país, eu venho sofrendo, sendo penalizado. Sendo penalizado. Você acha que eu estou preocupado com isso, irmão? Não estou preocupado com isso. Eu sei o tempo certo de entrar, o tempo certo de sair. O Espírito Santo me dá sabedoria para eu saber qual é a batalha que eu entro. Dá para lutar todas as batalhas. Qual é a batalha que eu entro, qual é a batalha que eu não entro. Mas neste caso aqui, eu decidi fazer esse vídeo porque a situação do nosso país é caótica. Nós estamos em um narco-estado. E não é porque você me acompanha de um município mais tranquilo, sem muita violência, que tu acha que está isento disso. Nós estamos em um narco-estado. O Brasil é uma ditadura, é uma narcoditadura. Uma narcoditadura. Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho convicção disso. E só a igreja pode mudar essa história. Só a igreja. Muita palavra, muito projeto social, ressignificar muito a cabeça das crianças, dos adolescentes, para que cresçam como adultos melhores e preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Caso contrário, esse país aqui está fadado ao domínio perpétuo dessa narcoditadura, que goza hoje com o apoio nítido, porque sempre teve, agora é o apoio nítido e claro da toga. Paro por aqui, que Deus abençoe. Tchau, tchau.